Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Estamos de volta estudando a bendita Palavra de Deus. Hoje nós vamos fechar o nosso primeiro ciclo, capítulo 1 de Mateus. Estamos estudando juntos o capítulo 1 do Evangelho de Mateus. Estudamos até agora, até o versículo 20. Hoje vamos fechar esse capítulo lendo os versículos 21 a 25. Então abra sua Bíblia comigo e vamos ler no capítulo 1 a partir do verso 21. Diz assim a palavra de Deus: Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Nós vimos nos versículos que antecedem esse último trecho, esse trecho final do capítulo 1, que José foi avisado em sonho que Maria havia sim sido engravidada, mas ela foi engravidada pelo Espírito de Deus. Foi um processo milagroso, algo miraculoso, extraordinário, jamais visto e jamais repetido na humanidade. E nós temos nessa parte final o registro que nós podemos chamar assim de registro teológico, ou seja, o motivo que Deus tinha para fazer tudo isso. E o verso 21 que nós lemos no início diz assim: Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Quem ia colocar o nome no filho era o pai, o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Veja que o nome de Jesus é aqui mencionado de forma especial, de forma específica. Por que nós dizemos isso? Porque o nome de Jesus no hebraico, Yeshua, significa Jeová salva, ou Jeová, Deus é Salvador. E veja que o nome de Jesus significa justamente isso. E nós temos essa explicação no próprio texto, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Essa é a primeira marca e essa é a razão principal, o motivo principal que deu causa à vinda de Jesus ao mundo. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Essa, meus caros ouvintes, é a razão pela qual Jesus veio ao mundo, para salvar a humanidade, para salvar o homem, para salvar a mim e a você dos nossos pecados. Ele veio para a nação de Israel, mas não somente para a nação de Israel, ele veio para todos. E o que Mateus queria registrar e deixar claro é que esse sempre foi o plano de Deus. Por isso nós vemos no versículo 22 o seguinte, veja o texto: Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Mateus está dizendo aqui, tudo isso aconteceu para que se cumprisse a palavra de Deus. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse a promessa de Deus. E essa promessa está registrada lá no livro de Isaías, capítulo 7, no versículo 14, que Mateus cita aqui. É o versículo 23 para nós. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Que coisa extraordinária, meus queridos ouvintes. Isaías registrou essa profecia, essa promessa, cerca de 700 anos antes do nascimento de Jesus. Que promessa extraordinária, registrada tanto tempo antes. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. E para que não se tivesse dúvida do que o nome de Emanuel significa, ele é traduzido aqui, que quer dizer Deus conosco. Isaías capítulo 40 começa dizendo que a glória do Senhor se manifestou
E aqui nós vemos que Deus conosco não é outra coisa senão a presença maravilhosa de Deus no meio do povo. Era Jesus. Jesus era o Deus conosco. Jesus era o Emanuel, aquele que viria para trazer a esperança, aquele que viria para trazer a restauração. O cumprimento da promessa com Jesus é justamente o cumprimento maravilhoso, extraordinário dessa profecia que agora, no registro de Mateus, se cumpre. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Veja que Mateus registra que o nome seria Jesus, o nome tinha um significado, havia um propósito, porque ele salvaria o mundo de seus pecados, salvaria o seu povo de seus pecados, e ele era o Deus conosco. Que coisa extraordinária, queridos ouvintes! O texto marca aqui o nascimento, o nome, o modo pelo qual ele nasceu, a promessa extraordinária que estava sendo cumprida, coisas maravilhosas que cercaram o nascimento extraordinário daquele que seria o Salvador do mundo, Jesus. O verso 24, então, continua o texto, diz assim: despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Meus caros, como é importante esse registro. Pode parecer algo simples para você, mas nós temos aqui algo importante. Veja que José despertou do sono, compreendeu que era Deus que havia lhe falado por meio do sono. Ele ouviu a voz de Deus e ele fez o que nós precisamos fazer quando ouvimos a voz de Deus. Ele obedeceu. Veja que o texto diz que ele fez como lhe ordenara o anjo do Senhor. José poderia ter se rebelado. José podia se sentir revoltado e dizer: como é isso? Como é que pode? Eu escolhi uma mulher para mim e isso acontece? De jeito nenhum. Eu não quero saber de nada disso. Eu não quero saber de plano de Deus. Eu não quero saber de menino que foi gerado pelo Espírito. Mas José, sendo justo e mais que isso, sendo um homem temente a Deus, ouve a voz de Deus e faz como lhe foi ordenado. Como foi importante essa obediência de José. Como foi importante esse momento em que ele fez exatamente o que o anjo disse. O texto diz que ele recebeu a sua mulher. Ou seja, ele então passou a viver com Maria, ele a acolheu, não mais ele tinha a intenção de deixá-la, de sair de sua casa, mas ele, como prova do seu amor a Deus e como prova do entendimento que ele tinha do plano de Deus, obedece à voz do Senhor e recebe Maria. E o texto diz no versículo 25, contudo não a conheceu. Essa aqui é uma forma, um eufemismo para dizer que ele não teve relações íntimas com ela, enquanto ela não deu à luz um filho. Isso é importante para que não houvesse nenhum tipo de mácula, porque nós entendemos que o nascimento de Jesus foi sem pecado, justamente porque ele nasceu da concepção do Espírito de Deus e não houve intercurso físico entre José e Maria. E isso aconteceu até que ele nascesse. Esses relatos são importantes para que nós entendamos o caráter extraordinário da criança que nasceu. Jesus foi santo, Jesus foi puro, sem pecado, desde a sua concepção. E essa é a marca, esse é o registro no texto de que essa realidade aconteceu. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Jesus, o Salvador do mundo. Jesus, aquele que viria para salvar o seu povo dos seus pecados. Jesus, o Deus conosco. É assim que termina esse primeiro e extraordinário capítulo do Evangelho de Mateus. Jesus, o Deus conosco. No nosso próximo programa, continuaremos a estudar o texto, já no capítulo 2, continuando a narrativa do nascimento de Jesus e dos eventos ao redor do seu nascimento. E até lá, que Deus te abençoe. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.